Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Estamos vivendo esta terça-feira, dia 15 de agosto, e a liturgia de hoje nos apresenta o capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, versículos 1 a 5 e depois 10 a 12. E o grande questionamento, a grande dúvida é: quem é o maior no reino? Quem é o maior na comunidade fundada por Jesus? Jesus, então, esperado como Messias, e eles não estavam conseguindo separar o reino de Deus com os reinos que eles conheciam, os chamados reinos deste mundo, onde tem maior, menor, privilegiado, menos privilegiado, mais importante, menos importante. E eles estavam ainda vendo o reino de Deus como a tomada política desse reino, e assim sendo, está conseguindo até mesmo um cabide de emprego nesse novo sistema, nesse reino que Jesus estava trazendo. E esta comunidade, segundo Jesus, não pode voltar atrás, não pode reproduzir na sociedade o mesmo modelo de competição, o mesmo modelo de ganância, pelo poder que a sociedade injusta pratica, porque a ganância, a competição e etc. leva então a uma sociedade injusta, que privilegia uns e, entre aspas, castiga outros. E não é esse o modelo do reino de Deus. Então, Jesus diz que não se pode cair na tentação que Jesus já tinha vencido no deserto. Tentação do poder, da riqueza, da ganância e assim por diante. E quem é o maior no reino que está para surgir? Quem é o maior nesse grupo, poderíamos dizer, de Jesus? Quem é mais importante nessa comunidade por ele fundada? Então, a discussão original é entre os discípulos para saber o qual deles seria o mais importante. E Mateus então dá uma amenizada no seu evangelho, dizendo que eles perguntaram qual deles seria o maior no reino dos céus. E então essa é uma forma específica de Mateus. E Jesus então responde que o maior é aquele que se fizer pequeno, como uma criança. Então a criança aqui não como ingênuo, mas uma criança como uma pessoa sincera, aquele que diz o que pensa, que é aquilo que é, sem fingimento, sem máscaras, sem maquiagem. Então, o maior é aquele que se fizer pequeno como uma criança. Então, o pequeno, a criança, ela merece todo o cuidado, todo o carinho, todo o respeito. E diz Jesus que os seus anjos contemplam a face do Pai. Então, nenhum tipo de maldade para com uma criança é admissível e compreensível. Todo tipo de maldade deve ser punida segundo os próprios rigores da lei. E Jesus então ele inverte, como que inverte aquela parábola da ovelha perdida, onde ele explica por que uma ovelha deixa o rebanho, por que uma ovelha se perde, por que uma pessoa sai da comunidade. E aí ele diz que é justamente porque o rebanho, a comunidade, está reproduzindo o mesmo sistema que oprime e mata o povo, que mata o rebanho. Então aí fica difícil se manter. Então fazem parte dos pequenos todas aquelas ovelhas que se perderam, ou seja, todos os perdidos, extraviados deste mundo. E essa perda se deu muitas vezes justamente porque aqueles que têm a missão de cuidar como se cuida de uma criança, se proteger e etc., assim não o fizeram.
E essas ovelhas são perdidas e não se perderam. Elas saem do rebanho por culpa dos próprios pastores que não souberam cuidar delas. A comunidade é que perdeu, a comunidade é que não soube cuidar do seu. Então são eles, os pequenos, que o Pai não quer que se percam. Cuidar e servir estes, sem pretensão, é ser grande no reino de Deus. Não deixar que nenhum se perca, que nenhum deixe o rebanho, deixe a comunidade, é isso que faz uma comunidade ser grande, é isso que faz uma comunidade ser importante, é isso que faz com que uma família, nesta Semana da Família, cumpra a sua missão e a sua função. Não perder nenhum dos seus membros, não perder nenhum, principalmente aqueles mais frágeis que podem querer buscar em outros pastos aquilo que não encontram em casa. Uma excelente terça-feira a todos.